Oi, a paz do Senhor. Eu sou a Alana Borges, eu também sou conhecida como Alana do Clube do Livro e como Lana Flor. Hoje eu vim contar para vocês nesse áudio um pouco da minha história. Uns amigos pediram para eu contar o meu testemunho de como foi esses anos esperando no Senhor. Então, falar um pouco de mim. Eu tenho 49 anos, sou nascida na cidade do Rio de Janeiro. Fui criada numa família nordestina que migrou para o Rio, né? Minha mãe, meus avós, meu pai. Minha mãe é paraibana, meu pai é de Alagoas. E o contexto cultural, fui criada numa família católica, bem tradicional, assim. Com 20 anos eu conheci um suíço, um moço de Zurique, e louro, dos olhos azuis e aquela coisa toda. E com o romantismo e as fantasias, a gente quando é jovem tem muita coragem. Eu casei e vim morar na Suíça com 20 anos. Infelizmente o nosso casamento não deu certo e eu me tornei uma mulher divorciada com 24 anos. E então eu comecei a enfrentar a vida de mulher sozinha num país estrangeiro. Em 2006 eu me converti, eu encontrei o caminho que leva à verdade e à vida, né? Tive um encontro com Jesus e aí a história mudou. Depois de ter vivido aqui na Europa como pessoa útil, dizendo assim, porque na verdade eu comecei a trabalhar no comércio, eu trabalho no comércio, e a viver uma vida útil aqui na Europa. Depois de já ter vivido aqui os 12 anos, eu voltei para o Brasil e nessa época eu tive um encontro com Jesus. Eu fui criada numa igreja, numa família católica tradicional. A minha avó era uma das pessoas que organizava circo bíblico e também tinha, responsabilidades na paróquia local. E assim por dizer, eu fui criada numa família tradicional, que ia na missa, que tinha uma vida religiosa, né? Assim por se dizer. Mas nessa cultura religiosa católica, eu realmente nunca tinha tido uma experiência verdadeira com Jesus. Depois que isso aconteceu, muitas coisas mudaram na minha vida. Quando eu conheci Jesus, eu já tinha uma vida organizada, assim por dizer. Como eu contei para vocês, eu já tinha vivido mais de uma década na Europa, trabalhando e fazendo e construindo coisas. E eu retornei para viver no Brasil por um tempo, por escolha pessoal, porque naquele momento da minha vida eu disse que aquilo era importante para mim, e foi mesmo. Naquele momento da minha vida eu conheci Jesus e ele me salvou de mim mesmo. Então, eu levava já alguns anos de divorciada, né? Eu tinha uns 35 anos, mais ou menos. Tem que fazer as contas, para falar a verdade, não me lembro não. Mas sei que tinha lá pelos seus 35 anos. Já fazia bastante tempo que eu estava sozinha. E como uma mulher jovem, saudável, com uma estrutura bem romântica, vamos dizer assim. Pensa na mulher romântica, né? Com uma visão, uma visão de vida baseada muito naquilo que o mundo, né, constrói na gente. Aquela expectativa falsa, do que um relacionamento, que um casamento deve trazer para uma mulher. E colocando esses contextos diante, eu tinha muitas dificuldades. Eu me sentia sozinha e tinha, como toda mulher tem,
necessidade de companhia, da companhia de um homem, de carinho, de me sentir segura e toda essa coisa. E bastante tempo eu tive lutas com isso, né? Principalmente porque, como uma mulher jovem, saudável, atrativa, vivendo na Europa, ou naquela época no Rio de Janeiro também, né? Eu tinha esses anseios e tinha expectativas, e muitas expectativas que foram frustradas. Né? Nesse contexto, eu quero colocar para você, né, que eu tinha uma expectativa errada do casamento. Eu já tinha vivido um casamento que não tinha dado certo, eu já tinha vivido vários relacionamentos com homens que tinham, até vou colocar assim para você, homens que tinham um bom caráter, ou tinham bons atributos, mas que não deu certo por N questões, e porque também eu não estava pronta, eu não estava preparada, e não era também aquilo que Deus tinha planejado para minha vida. Então, nesse quadro, nesse contexto, foi que eu fui parar no encontro com Jesus. E como foi que aconteceu, né? Essas coisas. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu era uma mulher sozinha, divorciada já há algum tempo. Estava, para falar sinceramente, vivendo uma desilusão emocional, porque por último eu tinha sido muito apaixonada por uma pessoa, e a pessoa com quem eu me relacionei, esse rapaz, ele terminou o relacionamento comigo, embora ele alegasse que ele, né, estava ainda apaixonado e tudo, mas enfrentando coisas muito difíceis do quadro familiar e de escolhas pessoais, e tudo isso me machucou muito também. Então, quando eu cheguei para Jesus nesse quadro, né, sozinha, machucada, cheia de expectativas num casamento, num relacionamento amoroso, cheia de expectativas deturpadas, né? Eu comecei a caminhar com o Senhor e comecei a reconhecer. E aqui eu quero colocar para vocês como é importante a gente entender isso. Que nós vivemos uma vida inteira em formatos e adquirimos ideologias, estruturas de pensamento, maneiras de pensar, hábitos, maneiras de viver. E nós adquirimos tantíssimas coisas que estão desalinhadas daquele propósito de Deus, do propósito primário de Deus. E conforme eu fui crescendo em conhecimento de Deus, conforme eu fui, né, aprendendo mais e mais desse Deus maravilhoso, de quem é Deus, como Ele pensa, de como é Jesus, o testemunho de Jesus, conhecendo mais sobre quem é o Espírito Santo, como ele se move e qual é o papel dele na minha vida hoje. Com os anos, eu fui aprendendo a lidar comigo, com as minhas emoções, com as minhas expectativas erradas. E essa foi a grande chave. A grande chave para esperar em Deus pela pessoa certa foi confrontar as minhas expectativas erradas. Aí vamos entrar aqui para um outro capítulo. Conversa no quarto da Lana. Pois eu estava morando no Rio, nessa época que eu tive meu encontro com Jesus. Depois de morar aqui na Suíça 12, 13 anos, eu voltei para o Rio, porque naquele momento eu acreditava profundamente que aquilo era importante, e foi. E 5 anos se passaram lá no Brasil, e por oração, por condições da vida, eu voltei a morar na Suíça. Em 2007, eu retornei para cá, para Zurique.
Eu tinha orado e buscado muito no Senhor o propósito da minha vida, o que eu estou fazendo, onde é, né, o lugar realmente que eu me encaixo. E eu recebi uma impressão muito forte da parte de Deus. Eu orei, jejuei, me separei e eu entendi que eu deveria voltar a morar em Zurique. E no ano 2007 eu tomei essa decisão e cheguei aqui com 2 malas de 30 quilos e uma mala de mão cheia de documentos. Sendo que em 2003 eu tinha ido para o Brasil com um container de 8 metros cúbicos de mudança. Bem diferente, né, o contexto. Mas quando a gente tem uma palavra de Deus, quando a gente tem convicção, certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, a gente vai com confiança. E a gente não vai ter medo quando Deus disser assim, vai e faz uma coisa que humanamente falando a gente vai dizer que é muito difícil. Não há coisa difícil demais para Deus. E eu tenho vivido muitas dessas coisas. Então, em 2007 eu voltei a morar aqui na Suíça, eu tinha 39 anos então na época. E já tinha um conhecimento, já tinha um caminhar com o Senhor nessa época. Eu cheguei aqui em Zurique, me estabeleci, consegui quanto tempo? Em 6 meses eu já tinha conseguido restabelecer minha vida, encontrado um trabalho dentro da área que eu trabalho e me, né, ressocializar, vou dizer assim, porque você passa vários anos sem falar o idioma e aí tem aquela coisa toda. Então, eu comecei então a ter outra vez aquelas lutas de alma, né? Lutas da minha vontade, da Lana, da minha alma, de que não quero ser mais sozinha, de que eu sinto falta, de que eu preciso. E eu tive uma vida sexualmente ativa, né? Quando eu não era cristã, muito ativa. Eu fui uma pessoa que vivia um mundo profundo, como eu costumo dizer. Eu experimentei muitas coisas na vida. Então, para mim, também era difícil esse contexto, né? De como era diferente a minha vida como mulher cristã, como uma mulher que confessa uma fé cristã e também tem uma vida ativa na igreja, e negar a minha carne, a minha vontade, negar muitas vezes as minhas emoções também. Mas eu quero dizer aqui para você que eu estou aqui confessando para você que nós todos temos essa humanidade e o Senhor Jesus, ele conhece a nossa humanidade. A palavra de Deus diz que, em Hebreus, diz que nós podemos sempre nos refugiar em Jesus e correr para Ele, porque Ele pode nos compreender naquilo que Ele foi estabelecido nosso sumo sacerdote, porque Ele passou todas as coisas, Ele suportou tudo aquilo que nós suportamos na carne, naquilo que Ele nasceu como homem. Então, naquele momento, quando eu voltei a morar aqui na Suíça, e eu me confrontava muito como mulher, sozinha, numa sociedade tão forte, né, que cobra tanto de você. Aqui na Europa nós somos muito cobradas como mulheres, principalmente como mulheres estrangeiras. E aí, então, mais essa bagagem de ser uma mulher estrangeira e ser uma mulher cristã. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que ser uma mulher cristã é que você não vai responder às expectativas do mundo. E qual é a expectativa do mundo? Pois nós somos criadas, né? Nós somos criadas desde o berço, absorvendo conhecimento e influências através de toda parte, do cinema, da televisão, das mídias, até a moda, tudo remete a gente para sexualidade, para atratividade física.
E, e nós somos, como mulheres, também muito utilizadas como objeto nessas coisas, né? E essas coisas se infiltram na nossa mentalidade. Isso influencia totalmente nosso comportamento e também influencia fortemente as nossas expectativas. A mulher é constituída por Deus como mais emocional que o homem. Então, veja você que não é muito fácil realmente a nossa batalha com relação à expectativa no relacionamento, a expectativa no casamento, ao enfrentar a solidão e tudo isso mais. Eu nunca tive filhos, não tive filhos no meu casamento anterior e, bom, até hoje ainda não tenho. Mais fácil foi, né, as minhas lutas em comparação com outras mulheres que enfrentam uma vida solitária e têm filhos. Eu era uma moça solitária, uma mulher sozinha, sem companhia, e aí era difícil porque você trabalha, você produz, você tem aquela vida social, né? Porque como mulher cristã a gente abriu mão de muitas coisas que a vida social nos empurra e que a vida social passa a nos tentar. E como eu disse para você que eu experimentei muitas coisas e vim do mundo profundo, eu tive o entendimento que eu precisava cortar coisas na minha vida e certos tipos de convivência social que poderiam me fazer cair, poderiam me fazer, né, me fazer fraquejar. Então, eu não tinha aquela vida social de saídas com amigas, de discoteca, de bares e esse tipo de coisas. Até porque isso não cabia mais no meu contexto de vida. E isso não me satisfazia, isso me incomodava também. Ia muito em contra com tudo aquilo que eu acreditava e que eu professava. Então, também por consequência disso, houve muitas amizades que se afastaram de mim porque eu deixei de ser uma pessoa agradável. E quando você confessa a fé cristã, assim como diz a palavra, algumas vezes até os seus familiares, né, eles vão te rejeitar. Eu vivi algumas experiências assim, de amigos muito queridos que me rejeitaram quando eu confessei a Cristo e disse, não, agora eu sou cristã e eu já não pratico isso ou aquilo, e muitas pessoas reagiram bem severamente, e assim se afastaram de mim, foi bem difícil. Mas, amém, a liberdade, né? E cada um de nós temos direito de escolher o que quer e o que deseja para a sua vida, graças a Deus. Mas, então, nesse contexto de estar aqui de volta na Europa e lutando com as minhas carências, com a minha solidão, né? Solidão porque a solidão humana, porque nós temos sempre a Cristo e temos sempre o Espírito Santo conosco. E, né, nesse contexto de estar lutando com isso, eu tive minhas caídas também. Eu quis tanto casar que eu comecei um relacionamento com uma pessoa que eu não deveria nunca nem ter começado, porque eu orei e eu entendi em Deus que não era a vontade de Deus naquele relacionamento. Eu me lembro que eu passei o meu aniversário de 40 anos chorando muito. E eu chorava muito, compulsivamente, às vezes perdia até a respiração. E dizia para Deus, lutava com Deus. E eu orava a madrugada toda e quando terminava de orar, eu escutava, né, dentro de mim, Deus falando, não é para você, minha filha. E eu dizia, Deus, mas eu também não te queria e o Senhor pode mudar a vida de qualquer pessoa. E é tão difícil, gente, é tão difícil quando você quer medir força com Deus. Não faça isso, não vai dar certo. Testemunho da Lana, hein? Então, eu conto para vocês que
Eu saí desse relacionamento que eu esforcei, já depois de conhecer o Senhor, já depois de estar andando com Deus. Não casei com essa pessoa, mas faltou pouco. E Deus me livrou, literalmente, de morte física e espiritual. E aí, quando isso aconteceu, me doeu muito. Me doeu muito porque eu tinha ali, naquele momento, desafiado Deus e também tinha entendido que o casamento, o relacionamento emocional, tinha tido o potencial de fazer eu tirar Deus do lugar dele para colocar um homem, para colocar um casamento, para colocar um relacionamento. Veja bem, eu me lembro dos meus primeiros anos no Senhor, que eu era aquela crente aferrada e bem dura, sabe? Assim, com o pecado alheio, porque quando se trata do nosso pecado, a gente tem a mão mais macia, né? E eu me lembro que, né, por essa época, dos meus 40 anos, quando eu tive essa caída, essa recaída por causa da minha instabilidade emocional. Eu me lembro que isso doeu muito para mim e eu chorei muito, um arrependimento bem grande. E eu disse: Deus, nunca mais eu vou tirar você do altar para colocar um homem ou para colocar um casamento, o que quer que seja. E aí, esse vídeo todo, né? Já vamos em mais de 20 minutos de vídeo. Lana, e como é que você fez para esperar no Senhor? Eu me lembro que quando eu realmente me posicionei, eu reconheci estruturas na minha vida que me dominavam, as estruturas emocionais. E como eu disse mais no começo do vídeo, que eu vim de uma estrutura de vida que me marcou em vários lugares, de uma estrutura de vida que me ensinou a ter expectativas erradas no casamento, no relacionamento amoroso e assim por diante. Eu comecei a entender que eu precisava tratar o meu coração, que eu precisava tratar as minhas feridas, que eu precisava alinhar a minha visão e ter uma compreensão melhor do que era um casamento, uma compreensão melhor do que era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para minha vida. E eu entendi que não era tão simplesmente casar ou ter um relacionamento com uma pessoa. Porque quando esse relacionamento por último que eu tive terminou, eu entendi que aquilo teria sido a minha morte física e espiritual. Ou as duas, ou uma ou outra. E de quanto grande foi o livramento de Deus. E também de qual grande foi o amor de Deus pela minha vida. Então, diante dessas coisas, eu comecei a questionar, né? Porque o sofrimento da solidão era algo palpável quase na minha vida, né? Porque chegavam os fins de semana, como de todas nós mulheres temos nossas carências, chegavam os fins de semana algumas vezes e nas sextas-feiras todas as pessoas têm suas famílias, seus maridos, seus filhos, suas coisas para fazer. E aí, sexta-feira, sábado, terminou a semana de trabalho e fica aquele vazio, fica aquele buraco. E você não quer incomodar as pessoas que têm família porque você não tem família. E aí a gente passa a ser aquelas pessoas na igreja, né? Que são as pessoas diferentes. Porque também não é só na sociedade, mas também na Igreja de Cristo. A igreja tem muita programação, muitas coisas para os casados, para as famílias. E os solteiros, os divorciados, os viúvos, eles ficam um pouco perdidos dentro da igreja. E eu me lembro que eu era a irmã solteira, ativista, pense numa mulher ativista, dentro da igreja, e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa.
Então, tendo a consciência, né, de como era importante eu compreender a vontade perfeita de Deus, eu comecei a trabalhar essas questões. Eu comecei a me enganchar no ministério. Daí a um ano, depois dessa revelação que eu tive a respeito das minhas limitações e de aonde é que estava realmente alicerçada a minha fé, em que ponto que eu estava realmente, como é que estava o meu coração, eu comecei a trabalhar essas questões. E daí um tempo eu fui emancipada no grupo de mulheres onde eu tomava parte e me tornei líder num grupo de mulheres e comecei a tocar instrumento, comecei a tocar violão. Nesse grupo de mulheres eu precisava preparar toda semana uma palavra para as mulheres, precisava preparar a reunião. Eu trabalho 100% numa loja de departamentos, então tenho uma carga horária semanal de 40 horas. A parte disso tinha toda semana curso de violão, tinha um curso de ministério na igreja, tinha o grupo de mulheres que eu conduzia. Nos domingos eu estava ocupada também com o serviço da igreja, quase todo domingo eu tinha uma espécie de serviço para prestar na igreja. O meu tempo livre estava muito tempo do meu tempo livre estava ocupado em servir o próximo. Eu gosto muito de ler. Eu comecei a ler livros com 13 anos, mais ou menos. Esse foi um dos presentes de uma tia minha que lançou uma semente maravilhosa na minha vida. E um livro que eu li sobre como enfrentar a dor e o sofrimento, eu me lembro do testemunho de uma mulher que tinha vivido na época do bombardeio de Pearl Harbor. E ela contava que ela via os aviões bombardeando, né, a cidade, e naquele momento ela tinha vivido uma perda muito grande, estava sofrendo com uma coisa muito grande, que o marido, acho que o marido, a família dela tinha morrido, toda morrida num combate. E ela tinha se tornado viúva e também tinha perdido o filho. E ela dizia que naquele momento de dor ela correu para dar primeiros socorros no campo onde estavam recolhendo pessoas feridas. E que ela contava nesse livro, né, um testemunho de que na dor dela, ela esqueceu da dor que ela sentia ou daquela limitação, daquilo que tinha o potencial de destruir a vida dela, e ela canalizou aquela força em ajudar o próximo. E ela focalizou então as suas forças em trazer as pessoas que estavam sofrendo para fora do seu sofrimento, ou seja, tratando das feridas daquelas pessoas que tinham sido ali atingidas, e dessa maneira ela foi trabalhando também a dor interior dela. E eu achei aquilo muito interessante. Como eu sempre gostei desses assuntos, então eu tratei de me ocupar, ou porque tem um ditado, né, que o mundo diz que é bem certo. Ele diz que cabeça vazia é oficina do inimigo. E é realmente, quando a sua cabeça não tem pensamentos que sejam úteis, o inimigo trata de ocupar a sua cabeça com pensamentos inúteis. E eu disse, não, eu vou ser aqui a mulher sábia que edifica a sua casa, como diz Provérbios, e vou tratar de cuidar disso. Porque assim que a minha casa estando limpa, quando aquele inimigo que saiu da casa voltar para ver como ela estava, não a encontrará vazia, mas cheia do Espírito Santo. Amém? Então, eu não tinha tempo ocioso, porque o tempo ocioso serve para isso, né? Para a gente se sentir coitadinha, para a gente reclamar da vida. Existe tanta coisa boa e tanta coisa importante para ser feita,
Eu tinha muitos desejos de fazer tantas coisas e eu digo, bom, agora eu tenho tempo. E eu fiz curso de pintura, fiz várias coisas que me interessavam. E eu sou uma pessoa muito ágil, assim, tenho uma capacidade de fazer muitas coisas com as mãos. Eu gosto de costurar, então eu comecei a utilizar o meu tempo para desenvolver essas coisas que eram importantes para mim. Estudar, aprender melhor o idioma que eu precisava também para viver aqui em Suíça e tudo mais. E depender de Deus. Depender de Deus. Contudo, eu quero contar para você que ainda com tanta coisa, com tanto ativismo, a irmã Marta aqui, né, com tanta coisa que eu me ocupava, com tantas coisas que eu fazia, ainda tinha também aquele sábado à noite que eu voltava da loja, tinha fechado a loja, chegava aqui em casa 8h30, 9h. Eu me lembro que eu passava ali no restaurante chinês que tem perto da estação, comprava aquela comidinha chinesa que eu gosto, trazia para casa para comer na minha casa, colocava um filme cristão, uma coisa assim no DVD, deitava ali no sofá com aquela mesinha arrumada, minha taça, eu gosto de uma mesa arrumadinha, eu sou uma tipa bem arrumadinha. E preparava aquela mesinha para eu comer sozinha, assistia meu filme e muitas vezes eu dormia ali no sofá um sábado à noite e eu chorava muito. E eu chorava muito por quê? Porque eu me sentia sozinha, eu era muito emocional. Não vou dizer para você que não sou mais, mas tenho as emoções controladas. Agora eu governo minhas emoções, não são elas que me desgovernam. Porque antigamente eu era desgovernada. Mas eu tive também, apesar de todo esse processo, né, de ocupar a minha vida, ocupar a minha mente com coisas úteis, com a palavra de Deus, com o estudo, com ajudar outras pessoas, com servir, né, com servir na obra do Senhor, ainda assim eu tinha lá uma vez ou outra momentos em que eu me sentia triste e dizia, Deus. E às vezes eu não dizia nada, às vezes eu só botava a cara lá na almofada e chorava, chorava, chorava. Aí escutava um louvor e cantava, e o Espírito Santo vinha, me abraçava e eu dormia ali mesmo. E no outro dia eu acordava renovada e cheia de força. Irmãs queridas e irmãos queridos também que possam ouvir esse vídeo, eu quero dizer para vocês que vale a pena esperar no Senhor. Eu passei do ano 2010, de janeiro de 2010 até setembro de 2018 sem dar um beijo na boca. Sem mesmo. Passei esse tempo de 8 anos, né? Fiz o meu voto com Deus e fechei o ciclo. Nesse tempo eu pude, pela graça de Deus, ser ministrada, fui ao Brasil, fiz um seminário de cura e libertação, um seminário de cura da alma, e foi muito importante fazer o caminho de volta, fazer aquele caminho de restauração, de entender quantas coisas que eu vivi, né, no meu passado, e quantas coisas também envolvidas no meu histórico familiar, que me traziam presas, como aquela mulher encurvada que chegou na sinagoga num sábado e que Jesus disse que aquela filha de Abraão estava presa em cativeiro pelo inimigo há 18 anos. Pois é, eu era assim mesmo. Eu estava presa em alguns cativeiros e não sabia, e a minha vida não avançava, a minha vida não mudava. Embora que eu estivesse no Senhor, eu estava lutando literalmente comigo mesma, com minhas emoções, com estruturas de mente, com estruturas de pensamento que me faziam cair às vezes. E a gente às vezes esquece que
né? A gente condena tanto alguns pecados e outros não. Não, porque eu não mato, não roubo, não prostituo, porque eu deixei isso e aquilo e o outro. Mas às vezes a gente tem pensamentos tão maus, estrutura de caráter tão mal, eu digo, gente, eu sou conhecida como Lana Flor. E outro dia desse, o meu marido estava falando, né, Lana Flor? Eu disse, sim, Lana Flor, mas você sabe que flor? Flor de cactus. Eu tenho muito espinho, mas se você souber cuidar de mim, dou flor linda. E ele riu. E realmente essa é a verdade. Essa é a nossa realidade. E é isso, queridos. Eu tive a graça de ser ministrada e de sair para fora dos meus cativeiros. E hoje em dia de gozar uma liberdade no Senhor, né? Também a liberdade de poder olhar para mim e saber que é por graça, não é por capacidade pessoal. É por graça de Deus. Ele começou a boa obra em mim e em você, e ele vai terminar. E o Senhor tem planos estabelecidos para os seus filhos, aqueles que ele elegeu e predestinou, como está escrito em Efésios. E a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Se você der lugar. E se você buscar também, né? Se você buscar e se posicionar, porque é responsabilidade pessoal e é posicionamento, é escolha. Nós temos escolha. E eu creio que eu fiz algumas boas escolhas, escolhas conscientes. Como eu falei para vocês, eu passei 8 anos esperando em Deus, sem dar um beijo em ninguém, sem namorar ninguém. Nesses anos de muito serviço no corpo da igreja, apareceu uns irmãos, uns 5 irmãos interessantes. Eu tive até apaixonada por um irmão desse, mas eu entendi de Deus entendi que não ia dar certo aquilo, entendi o propósito do casamento, entendi por que é que a gente casa e por que é que a gente não casa. E com esse entendimento, eu pude recusar e rejeitar alguns irmãos bênção que apareceram na minha vida. Porque eu entendi também que não basta casar. Casar é fácil. O negócio é você se manter casado. E a coisa importante que nós, como mulheres, precisamos entender qual é o papel da mulher na igreja. Qual é o papel da mulher bíblica. O que é ser mulher, biblicamente falando? O papel da mulher como esposa, o papel da mulher no casamento. E qual é a importância do casamento no mundo espiritual. Quando realmente nós, mulheres solteiras, tivermos entendido por que é que Deus vai me dar um marido, você vai pensar 2 vezes. Terminando aqui, eu quero dizer para vocês que a líder que me emancipou como líder de grupo, num dado momento, nós íamos caminhando na estação central aqui de Zurique, e eu ia acompanhando ela para ela pegar o trem para ir para casa dela, que o meu trem partia um pouco depois. E ela ia descendo as escadas e ela parou e disse assim, Laninha, que ela me chama de Laninha, Laninha, Deus te deu uma palavra que ele tem um marido para você? E eu disse, sim, Deus me deu uma palavra que ele tem um marido para mim. Gente, isso foi no primeiro ano da minha espera. Esse acontecido. E ela olhou para mim assim e disse, então eu quero que você pense em uma coisa. Por que Deus vai te dar um marido? Pense nisso. Por que Deus vai te dar um marido? Por que Deus vai te dar uma esposa? Se você é um rapaz. E eu quero que você se pergunte mais uma coisa que essa minha líder me perguntou. E isso mexeu profundamente comigo e mudou minhas estruturas. O que é que Deus quer tratar no seu caráter com um marido?
ou com uma esposa. E ela me deu um texto bíblico. Ela me disse que o Senhor, Ele deseja que nós nos tornemos filhos maduros. Nós devemos nos tornar a estatura e medida de varão perfeito em Cristo Jesus. E isso o Senhor vai fazer nas nossas vidas, através do casamento. O que é que Deus quer tratar no seu caráter? O casamento é algo maravilhoso. O casamento é um pacto com Deus. O casamento é um pacto de sangue. Sangue é uma moeda espiritual importantíssima. O casamento tem um significado espiritual extremamente importante. E nós devemos desejar um casamento dentro da vontade de Deus, alinhado com o propósito de Deus. Porque aquilo que o Senhor, aquilo que Ele planejou, Ele sustenta. Aquilo que Ele planejou, Ele dá a graça. Porque nós não temos essa força para suportar as diferenças humanas entre nós, cônjuges, se Deus não estiver conosco. Nós somos duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias, e fatalmente nós vamos ter discussões, momentos difíceis, mas quando Deus está conosco, Ele nos dá o suporte, Ele nos dá o entendimento, Ele nos dá a força, e isso faz toda a diferença. Amadas, eu quero terminar aqui esse vídeo dizendo para vocês que vale muito a pena esperar no Senhor. E quero dizer para vocês que não existe homem perfeito nem mulher perfeita. Seja a mulher perfeita, seja a mulher de Deus para esse homem que está orando para encontrar você. Seja esse homem de Deus para essa mulher maravilhosa que está orando para encontrar com você. Entenda que as coisas serão construídas juntas. Elas não estão prontas. As mulheres querem um homem pronto, hoje em dia, um homem que seja espiritual, um homem que seja uau. E, gente, isso não existe. Porque ainda que você vai encontrar um homem com um grupo de qualidades maravilhosas, ele tem uns defeitos que você tem que ver se dá no pacote, se você suporta aquilo. E ainda que você seja a irmãzinha bonitinha, arrumadinha, você tem defeitos que são coisa horrível, gente. E nós somos assim. É muito importante a gente amadurecer esses detalhes e nós precisamos mandar fora da igreja essa visão romântica do casamento. Porque esse romantismo hollywoodiano que entrou na igreja, isso é uma mentira do diabo. O casamento não é um conto de fadas. O casamento é uma frase que está escrita no Facebook que é muito verdadeira. O casamento é a união de duas pessoas cheias de defeito que estão lutando todos os dias para dar certo. Pessoas que estão trabalhando com força todos os dias para um encaixe. E isso glorifica a Deus. Tem um versículo maravilhoso que serve para o casamento. A nossa unidade vai trazer a glória do Senhor. Amém? Eu espero que o meu testemunho possa ter trazido luz na sua escuridão, nas suas perguntas. E se você quiser, eu conto mais um pouquinho para você um outro dia, tá bom? Um beijo e a paz do Senhor.